Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou fazendo essa gravação, pessoal, né? Como eu confirmei, né, já havíamos conversado, aquele PAPR1 que a gente já postou, né, desde o início do semestre, ele vai valer para 6 semanas. E aí, agora que era para estar sendo lançado o PAPR2, eu estou fazendo aqui uma gravação, né, tecendo comentários gerais sobre o assunto todo. Vai ficar uma videoaula um pouquinho extensa, né, mas lembrando, né, que o que está valendo mesmo é o PAPR1, ok? Então, vou, né, tecer alguns comentários, vou apresentar aqui a minha tela. Então, esse material já está lá disponibilizado para vocês também no SIGA, pessoal. Nós já começamos até a falar um pouquinho dele, né, naquele primeiro encontro síncrono nosso. Então, aqui vou tecer comentários gerais a respeito, né, de recursos hídricos, né? Então, a disponibilidade, né, onde que eles se encontram, como que eles estão sendo contaminados e as principais formas de tratamento. Ok? Lembrando, né, esses assuntos todos já estão nas várias videoaulas que a gente enviou, né? Eu peço que vocês deem atenção, né, especial agora, né, a esses comentários que eu vou fazer, né, sobre essa videoaula e também a de processos químicos usados em ETAs e ETs. É uma videoaula que já foi publicada, né, no primeiro PAPR, mas eu vou colocá-la novamente no PAPR2 para vocês focarem bem essa parte da disciplina. Ok? Então, essas primeiras partes nós já passamos, né, pessoal? Naquela primeira aula nossa, nós discutimos um pouquinho, né, sobre como que é a molécula de água, quimicamente falando, né, como que são as interações entre as moléculas de água, né, que são as ligações de hidrogênio, que conferem essas propriedades bem particulares, né, as altas temperaturas de ebulição e difusão da água, né, devido a essas interações intermoleculares que a água é o que é, né, e a gente sabe também que a água é uma molécula polar, né, sendo muito interessante para dissolver outras substâncias polares. Nós chegamos a comentar um pouquinho sobre a tabela periódica, né? E vamos daqui para frente. Então, por que a água é tão importante, pessoal? Nós já discutimos aqui um pouquinho também na nossa aula passada, né? A água tem algumas capacidades, algumas propriedades que lhe são conferidas pela sua estrutura química, né? O fato da molécula de água ser polar e formar, né, ligações de hidrogênio com outras moléculas, ligações bem fortes, ela, né, adquire uma série de propriedades que são extremamente importantes, né? A vida surgiu na água não é à toa. A água ela confere condições especiais, né? Então, né, foi o fato de ter formado água líquida aqui no nosso planeta, né, lá nos primórdios, foi fundamental para existir vida. Tanto é que se busca água em qualquer parte do universo na tentativa de encontrar vida, né, em outros locais. Mas a água ela tem uma alta capacidade de absorver e reter calor. Então, a água ela aquece mais lentamente e também resfria mais lentamente, porque ela absorve calor. Regiões muito úmidas, né, a amplitude térmica é muito menor do que em regiões muito secas, como é o caso dos desertos, né? Ela é fundamental no nosso metabolismo, né, que é o principal solvente do nosso organismo, né? Ela é fundamental para dissolver e também manter a estrutura das moléculas complexas. Ela tem uma tensão superficial muito elevada, isso é devido às ligações de hidrogênio que ela forma. Isso permite que ela se movimente, né, e seja retida em poros. Quando se solidifica, né, ela se expande, então o gelo ele é menos denso do que a água, nós discutimos isso também, né, isso dá uma propriedade fenomenal. E então, pessoal, né, a água tem uma série de funções que é devido às suas propriedades. Por exemplo, ela é um ótimo solvente. Isso facilita que ela transporte nutrientes, né, possibilitando processos biológicos no meio aquoso. Lógico também que ela vai transportar contaminantes, mas ela transporta também nutrientes, né? Ela tem uma alta constância dielétrica, o que facilita que ela dissolva, né, substâncias iônicas. A alta tensão superficial que nós falamos, né, facilita o controle de fatores fisiológicos e fenômenos de superfície em gotas, então a água tende a formar gotas, né? A transparência e movimentos de onda nas regiões do visível e ultravioleta, né, então ela é incolor e permite a incidência de luz necessária para a ocorrência de processos fotossintéticos abaixo da superfície dos corpos d'água. A grande quantidade de oxigênio produzido, né, é pelas algas marinhas, principalmente, né, que tem muitos oceanos, mas é debaixo da água que acontece a maior parte de produção de oxigênio, a maior
né, quantidade de fotossíntese, e não nas florestas, como se acreditava, né? A densidade máxima dela é a 4 graus Celsius, então a 0 graus Celsius, que é o gelo, né, quando a água se solidifica, né? Então o gelo ele flutua, isso permite essa circulação vertical de nutrientes, né? Porque ele esfria e ele sobe. Nessa circulação, né, vai fazendo com que os nutrientes também circulem. Esse alto calor de evaporação, né, controla a transferência de espécies. Né? O alto calor latente de difusão estabiliza a temperatura do ponto de congelamento, né? E a alta capacidade calorífica estabiliza a temperatura dos organismos vivos. Como eu falei, a água retém calor, né? Isso permite também que a gente mantenha a nossa temperatura constante. São algumas propriedades importantes, pessoal, que a água tem, né? E logicamente, é devido a essas propriedades que ela tem funções tão vitais, né? Aqui também, só que a água também é um grande transmissor de doenças, né? A gente vai se ressaltar muito a questão de tratamento da água, né? O tratamento da água é uma coisa fenomenal, porque, né, a gente vai discutir mais à frente a questão do uso do cloro, né? Já postamos materiais a respeito, né? Que antes de existir tratamento de água, pessoal, a proliferação de doenças era uma coisa de outro mundo, uma coisa de louco, né? Porque eram muitas doenças. Isso diminuiu muito com o uso do cloro. O cloro tem alguns problemas, como a gente ressalta lá nas videoaulas, né? Ele causa alguns problemas, mas os benefícios que ele causa compensam em muito os problemas, ok? Mas aqui, né, a gente tem, né, alguns, né, exemplos, né, de doenças que são associadas, né, aos recursos hídricos. Não vou ficar dando detalhe aqui, não, questão de tempo. Tá? Aqui nós já comentamos também, né, onde que fica a água do planeta, né? Isso é um problema grave. A água ela está principalmente, né, ela é água salgada. O pouco de água doce que tem, a maior parte está em calotas polares. Então, é pouca água, pessoal, que a gente tem disponível. Né? O nosso principal reservatório são os rios e lagos, né? É 0,3% da água doce disponível. E a maior parte da água é retirada daqui. Né? E os rios e lagos também são onde são jogados os nossos afluentes, os esgotos, principalmente. Né? Esgotos domésticos e industriais. Então, onde está nosso principal recurso é onde também é mais contaminado. Nós ressaltamos também a questão das águas subterrâneas, que era para ser um recurso estratégico, né? Uma coisa que era para ficar guardada, pessoal. Mas a gente está usando cada vez mais por necessidade. Por não ter aonde mais recorrer, né? Estamos buscando cada vez mais água subterrânea, né? Construindo poços. E aqui mostrando essa distribuição de água ao redor do mundo, né? Em muitas regiões, pessoal, nós estamos numa região que a gente tem praticamente pouca ou quase nenhuma escassez. Né? Mas em várias outras partes do mundo, né? Já estão com problemas sérios de abastecimento de água. A água está virando um grande bem, né, de grande valor, e muitas guerras, muitos conflitos, né, e videoaulas também discutindo essa questão, né, são causadas por déficit hídrico, né, por deficiência de água. Então, em muitas partes do mundo, né, já está em níveis críticos ou subcríticos, né, de abastecimento de água. O ciclo da água, como a gente já conhece esse ciclo, né, desde o ensino fundamental, é importante, né? A gente fez várias questões lá no estudo dirigido a respeito dele, tá? Não vou ficar dando detalhes aqui, não, mas né, aqui são todas as etapas, né, que acontecem no ciclo hidrológico, né? E esse ciclo ele tem que ser assim, pessoal, né? De onde sai, tem que voltar. Isso é um ciclo. Então, cada molécula de água que estava na nuvem que precipitou, ela tem que retornar, pessoal, para essas nuvens. Então, o ciclo é uma coisa, né, que ele tem que realmente estar acontecendo, e o ser humano tem interferido nesse ciclo, como a gente vai ver agora para frente, né? Então aqui está, né, todos os processos que acontecem, é importante que vocês saibam definir todos eles. Aqui já não é uma foto mais coloridinha, mas é a mesma coisa, né? Quem provoca o ciclo hidrológico é basicamente, né, a radiação solar, que faz a evaporação da água, né? E a gravidade, pessoal, né? Força da gravidade que faz essa água se precipitar, né? Uma vez que ela se condensa. Essas duas forças, né, que vão atuando, né? Uma puxando para baixo, o Sol fazendo essa molécula subir, é o que vai fazer, né, com que haja o ciclo, ok? E aqui tem números, pessoal, porque a maior parte da água está nos oceanos.
E a maior parte da superfície do globo está nos oceanos, né? Então, a maior parte das chuvas que acontecem, pessoal, elas caem sobre o próprio oceano. O que faz com que, né, água, chuva também nos continentes, são as massas de ar, né, as correntes de vento. Então, o vento é um fator primordial aqui também, né, que ele faz com que essas massas de ar, né, as nuvens que se formam sobre os oceanos, que elas sejam trazidas, né, para o continente e haja precipitação sobre o continente, que tem que acontecer, né? Mas a água ela sai dos oceanos e de uma certa forma ela vai retornar para lá, né? E aqui a gente tem quantidades, e esses números têm que fechar, pessoal, né? Tudo que sai tem que voltar, como eu já havia comentado. Ok? Agora, pessoal, o ser humano tem impactado o ciclo da água. Como que a gente impacta? Né? Tem questões no estudo dirigido a respeito disso. O que temos feito que tem prejudicado esse ciclo hidrológico? São 4 fatores primordiais que a gente vai estar destacando aqui. Tá? O primeiro, pessoal, isso aqui é um termo técnico que se usa, chamado aumento de runoff. O aumento de runoff nada mais é do que o escoamento superficial, as enchentes. Né? Isso é causado basicamente pela mudança de uso da terra. Nós vamos destacar um pouquinho melhor ali. Mas o runoff são as enxurradas. Né? Então, aumento de runoff, escoamento superficial, enxurrada, é tudo o mesmo termo, tá? Está significando a mesma coisa. Mas isso aqui é um termo, né, em inglês que é usado, né, de uma forma técnica para isso. O que causa esse escoamento superficial elevado é a mudança de uso da terra. Desmatamento, basicamente. Né? Quando você tira a floresta, a cobertura vegetal natural, e constrói estradas, cidades, plantações. Né? Eu estou interferindo aqui na capacidade que o solo tem, pessoal, de absorver da água, se infiltrar, que é fundamental. Né? Porque um dos processos vitais do ciclo da água é a infiltração. A água ela tem que se infiltrar para repor o lençol freático, inclusive, né? E formar as nascentes. Se essa água não se infiltrar, se ela escoar superficialmente, ela só vai trazer problemas, né? Em vez de soluções. A questão, pessoal, da diminuição de disponibilidade da água, né? Em rios e aquíferos, pelo uso agrícola, industrial e doméstico. A poluição dessas águas, né, principalmente por efluentes agrícolas, industriais e domésticos, e o confinamento. Vamos discutir um por um aqui. Né? O escoamento superficial, pessoal, ele é causado, como eu falei, né, pela mudança de uso da terra. Então, qualquer estrada rural, florestal, plantações, né, se eu tirei a cobertura vegetal natural, né, eu diminuo a capacidade do solo, da água se infiltrar no solo. Né? Uma própria plantação agrícola, né, ela já causa compactação, principalmente pelas grandes, né, máquinas que são usadas. Mas a verdade é essa, pessoal. Você pode ficar no meio de uma floresta, pode cair uma chuva extremamente forte. No meio de uma floresta, você não vai ver enxurradas. Você vai ver enxurradas onde não há cobertura vegetal natural. Né? E essas enxurradas só têm trazido problemas. Né? Todo ano, na época das chuvas, a gente vê grandes problemas aí nas cidades, principalmente. Né? Qualquer chuvazinha que dá hoje em dia já causa enchentes graves, causa, né, inundações e causa problemas, né, alagamentos, né, aí traz doenças, também desabamento de casas, morrem pessoas, né? Isso tudo é causado pela mudança de uso da terra, tá? Eu mudei o uso da terra, eu vou aumentar o escoamento superficial, né? A água não vai infiltrar bem. E isso, ela não infiltrando, eu já estou interferindo no ciclo dela, né? Que o normal é a água cair e infiltrar parte. Se não haver infiltração, eu já estou, né, interferindo, impactando o ciclo hidrológico. Tá? E aqui são setores, pessoal, da economia que estão regulados, né, que são afetados pelo simples fato da água não infiltrar, pela escoar. Né? Se esse escoamento superficial aumentar, eu vou estar afetando uma série de setores da nossa economia. Tá? Agora, o uso, pessoal, que eu falei, o consumo de água só vem aumentando, né? De ano a ano. E o consumo de água, pessoal, quando eu estou usando uma água normal de rio, ele até a gente poderia usar que ele é renovável, né? Que eu vou tirar uma água de um rio e vou devolver para ele. Geralmente a gente devolve de uma qualidade muito pior, né? A gente devolve na forma de esgoto. Mas é renovável. Agora, quando eu uso água de aquíferos, água subterrânea,
não é renovável, pessoal, porque a água subterrânea, eu retiro ela, só que ela não vai ser reposta na mesma velocidade do que eu estou retirando. E com isso eu soltou, né, de uma forma geral, a gente só vai secando os nossos aquíferos, a nossa água subterrânea. A gente só vai retirando, a velocidade de retirada é maior do que a velocidade de reposição. Okay? Então, o uso de água, da água de aquíferos, ele é não renovável. É o que está destacado aqui, tá? A água de rio, de lagos, a princípio, ela é renovável. Apesar de que eu devolvo ela numa qualidade muito pior. Ok? Mas o aumento, pessoal, a gente percebe claramente. Esse estudo aqui, ele mostra, né, que da década de 70 para cá, né, todos os setores aumentaram o consumo. Mas a gente percebe também, pessoal, que quem mais consome água é a agricultura. Depois é a indústria e, por último, é o consumo doméstico, tá? Sempre que há crises hídricas, né, bate-se muito em cima do consumo das pessoas. A gente diminuir, há racionamento, mas a gente percebe que a gente o ser humano, né, é a parcela minoritária aqui. Quem mais consome água é a agricultura e a indústria, né? E a agricultura, principalmente, né, na irrigação das culturas agrícolas. E a gente vai entender o porquê, né? E esse aumento do consumo tem gerado, né, cada vez mais uma perfuração de poços e o uso excessivo da água subterrânea. Né? Mesmo no meio rural já se faz muito isso. Em cidades cada vez mais comum, né, a gente encontra bairros inteiros e às vezes cidades inteiras que são abastecidas com água subterrânea. Lembrando que a água subterrânea aí não é um recurso renovável, do jeito que a gente usa, né? Porque não há a reposição na mesma velocidade da retirada. Ok? E por que, pessoal, que a agricultura é o principal consumidor de água aqui no Brasil? Porque nós vamos falar bastante disso, né? A agricultura no Brasil, ela é baseada no tripé: irrigação, uso de agrotóxicos e o uso, né, de fertilizantes. Esse tripé é base da nossa agricultura, né? Então a irrigação é um deles. Então, né, e o Brasil é um grande produtor de alimentos, que é uma coisa boa, né? Mas do jeito que a gente usa muita irrigação nas culturas agrícolas nossas. E é o grande consumidor de água aqui no Brasil. E por quê, pessoal? A gente usa muita irrigação e a irrigação que a gente usa, ela usa métodos muito ruins. Né? Aqui a gente está mostrando, né? Vocês podem ver todos esses dados aí. Né? O grande problema no Brasil é a irrigação. E essa irrigação ela é ruim porque ela usa métodos que desperdiçam muita água. Há métodos de irrigação muito eficientes, né, como o gotejamento, mas o que mais se usa no Brasil é a aspersão, a irrigação por superfície. São os métodos, né, que mais são usados e que mais retiram, né, água. Então, o grande problema do Brasil é a irrigação, e essa irrigação no Brasil ela é problemática porque é uma irrigação que usa métodos e são extremamente dispendiosos, métodos que usam muita água. Ok? E para a gente ter uma ideia, pessoal, que alguns produtos de origem agrícola, né, para a gente ver como que consome, né? Para a gente produzir um único litro de leite, em toda a cadeia, né, para produzir um único litro de leite, eu vou gastar mais de 1.000 litros de água. Para um único litro de leite. Tá? Uma única garrafa de vinho, eu vou gastar mais de 720 litros de água. Vê como é que é dispendioso, né? Um único bifezinho de 300 gramas, eu vou gastar mais de 4.500 litros de água, né? Um pedaço de queijo de 500 gramas, eu vou gastar 2.500 litros de água. Então, né, os produtos de origem agrícola e de industrial também, tá? Mas produtos de origem agrícola, né, só para a gente ter uma noção, né, a agricultura ela gasta muita água por isso, tá? Usa-se métodos ruins e é realmente uma cadeia, né, se pegando desde o animal, né, as plantações, até a industrialização de todos esses processos, né? O consumo de água é uma coisa fantástica, né? Assim, fantástico do lado ruim. Gasta-se água demais para se produzir produtos do nosso dia a dia que a gente precisa, né? Então, a agricultura ela virou, né, um grande consumidor de água. O consumo humano, pessoal, né? Aqui a gente tem uma casa, né? Não é uma casa de padrão, né? Nos Estados Unidos, isso aqui é uma casa de padrão normal lá, né? Aqui no Brasil nem tanto, né? Mas esse aqui é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, mas dá para a gente trazer para aqui também, para a gente ter uma noção, né? Acredita-se, pessoal, que uma casa, em média, ela vai gastar mais de 500 litros de água por dia, só para manutenção básica, né? E esses 500 litros, a maior parte é gasta, pessoal, nos toaletes, nos banheiros.
Então, e aí aqui no Brasil isso vira um problema sério, né? Você vê que onde mais se gasta água, nem é no banho, para lavar roupa, nem para consumo, tá? Onde mais se gasta água numa residência, principalmente dentro de uma residência, é na privada. E no Brasil, pessoal, a gente só tem uma única rede de água. Né? Aqui em Barra Bacena, por exemplo, a gente tem 2 empresas, né? Mas só chega para a gente a água tratada, uma água potável. E seria uma água para uso como alimento, para banho, né? E para uso como alimento. Mas a gente usa também essa mesma água de uma qualidade muito boa para lavar cocô e xixi. É a grande verdade. Vê que é uma coisa absurda, né? Não precisava de uma água de um nível tão bom para se fazer uma coisa não tão boa, né? Eu tenho que fazer esse processo, mas eu poderia usar uma água de qualidade pior. Mas não é. E também uso externo, então mesma coisa, né? Para que eu preciso de uma água potável para lavar carro, para lavar calçada? É uma coisa absurda. Há países que têm 2 redes, pessoal, né? A cidade de Paris é um exemplo clássico. Lá tem 2 redes. Vem uma com água potável, que você vai usar somente, né? Para o uso doméstico mesmo, né? Para o uso para o banho, né? E para cozinhar e beber. E uma outra rede que vem com a água, né? De pior qualidade, que vai ser usada, né? Para lavagens externas e para uso no banheiro. Deveria ser assim também no Brasil, né? É uma coisa absurda você usar uma água tratada para fazer um fim não nobre, né? Como limpezas externas, né? E também uso em privadas, ok? Mas veja como aumentou o consumo humano também, pessoal, né? Ao longo da história, né? A quantidade hoje, no século XX para cá, né? O consumo chega até 820 litros de água por dia, por pessoa. Há países aí desenvolvidos que esse nível até aumenta, sendo que, né, nos primórdios não se gastava quase água nenhuma. Nem havia também redes de abastecimento, né? Esse nível só foi aumentando com o passar dos anos, né? Então, hoje em dia, né, se chega a ser até falar em 1.000 litros de água, né, por dia, por pessoa. Esse consumo ele chega em algumas cidades, em alguns países mais desenvolvidos, principalmente. Então, o consumo humano também ele cresceu muito, mas eu ainda retifico que não é o grande gastador de água, né? Mas esse uso, pessoal, da água subterrânea, né? Esse uso excessivo de água de uma forma geral também impacta setores da nossa economia. Então, vamos sofrer muito ainda se isso não for parado, se a gente não mudar isso. Tá? Um outro problema, né, um outro impacto humano que impacta o ciclo hidrológico, pessoal, é a poluição. Cada vez que passa, nós estamos poluindo cada vez mais as águas, né? Por efluentes agrícolas, industriais e domésticos. Em todos os ramos, né? Aqui eu estou listando, né? Efluente doméstico, também pode ser industrial, e aqui também efluentes agrícolas, né? A agricultura nossa, né? Ela polui também bastante por causa dos defensivos usados, né? Dos agrotóxicos, dos fertilizantes, fezes de animais, ok? Efluentes da agroindústria. Então, a indústria, de uma forma geral, independente de onde ela esteja, né, ela lança muitos efluentes, às vezes tratados, às vezes não tratados. Nós lançamos muito esgoto doméstico, que praticamente não são tratados, né? E também efluentes agrícolas, né, industriais das mais diversas fontes. A gente tem mais alguns exemplos aqui, né? Mas todos esses resíduos, né, eles são lançados aí, né? Aqui está mostrando as principais rotas, né, de aporte de poluentes nos recursos hídricos. E que a gente destaca, né? Não vou ficar lendo um por um aqui, não, mas as principais fontes, né? E os principais tipos, né, de resíduos, né? Que causam, né, poluição das águas. Então a gente vê, né, que poluição natural, poluição industrial, uma série de indústrias, né, poluição urbana, agropastoril, mineração, está sendo destacada a parte aqui, né, a mineração ela é terrível, e também a chamada poluição acidental, que são os acidentes. Ok? E aqui estão os principais classes de poluentes das águas, ok? E os principais exemplos, né, dessas classes. Vou deixar aí também para vocês darem uma olhada, né? Esses slides estão disponíveis aí para vocês consultarem. E também uma série de setores estão afetados, pessoal, né? Pela poluição da água. E como nós destacamos, né?
A principal fonte de água nossa, que são os rios e lagos, é onde mais é poluído, que é onde mais recebe também efluentes. E também, né, esses vários tipos, essas várias poluições têm afetado as águas subterrâneas. É um problema ainda pior, né, porque uma água subterrânea poluída, né, a água subterrânea, de uma maneira geral, era para ser uma água de excelente qualidade, né, que a água subterrânea ela passou por um processo de filtragem que demorou aí vários e vários anos, né, milhares de anos. Então a água vai se purificando nesse processo. Mas alguns processos, principalmente no meio, né, urbano e também no meio rural, dependendo da atividade rural, né, tem contaminado esse lençol freático. Né? Muitos estudos têm mostrado isso, e é um problema grave, né, porque acreditávamos que a água subterrânea era uma água de boa qualidade, e não está sendo mais. A gente não pode mais confiar na água subterrânea. Né? Ela pode estar contaminada. Tá? E um último fator, pessoal, então, né, lembrando os fatores, né? A mudança de uso da terra, né, que vai gerar o aumento do escoamento superficial, é um fator que implica na infiltração da água no solo. O aumento do uso da água, né, principalmente do uso da água subterrânea, que é um uso não renovável, aumento do consumo da água, né, a poluição da água, e o último, pessoal, é o confinamento. Então, tá vendo? Acredita-se que metade da água que escoa em rios ao longo do mundo, do planeta, ela é interceptada, pessoal. Principalmente para construir represas e barragens. Estou dando alguns exemplos aqui de grandes barragens, né? Mas há também pequenas. Então, e a gente constrói represas e barragens, né? Para usos agrícolas, né? Para processos de irrigação, né? Para construção de hidrelétricas e também para o abastecimento urbano de cidades. E a gente tem todos os casos aqui no Brasil. A questão de represas e barragens de interceptação, talvez o caso mais famoso que existe aqui no Brasil é o Rio São Francisco, né, pessoal? Você já sabe que já tem muitos anos que isso vem sendo feito, né? A gente está desviando, né? Fez uma transposição do Rio São Francisco para abastecer barragens lá no Nordeste, e o principal uso daquelas barragens é o uso agrícola, tá? Eles comentam, né, para usar como um fator positivo do projeto, né, que vai abastecer cidades, levar água para onde não tem. Mas eu falo para vocês que dificilmente essa água vai chegar nas pessoas. O foco lá, essa água vai ser utilizada principalmente na agricultura. É uma região muito árida que usa muita irrigação. E o foco lá, pessoal, é a produção de frutas para exportação, né? E de uma forma geral, essa água vai estar sendo retirada daqui para ser mandada para fora, porque são frutas que vão ser exportadas. Mas o Rio São Francisco, né, o que está sendo feito lá é um grande processo, né, de transposição. Isso é feito, pessoal, em larga escala aqui no Brasil, com vários outros rios, né? O Brasil usa muito hidrelétricas para geração de energia elétrica. E há também muitas represas em grandes cidades para abastecimento, né? Aqui está dando um exemplo, né? A Billings, lá em São Paulo, né? É uma grande represa que é para abastecimento humano, né? Aqui na região de Belo Horizonte também temos, né? A Lagoa dos Ingleses, tem algumas represas ali que tudo é para abastecimento humano da cidade, né? Temos represas para uso agrícola, aqui está mostrando uma lá em Moçambique, né? Aqui está mostrando a usina de Itaipu, que é já para a geração de energia elétrica. Mas confinamento, pessoal, você não deve confinar um rio. O rio ele tem um curso que foi feito, né, ao longo de milhares de anos, aquele curso sinuoso. Você não pode mudar aquilo simplesmente a seu bel prazer. Você vai afetar, por exemplo, né, você tem um rio fininho que vai se deslocando. Aí você represa ele e faz uma grande represa. Vai mudar muito, pessoal, por exemplo, a taxa de evaporação. Por isso que afeta o ciclo da água, né? Uma represa como essa de Itaipu, vai haver uma evaporação, né, muito maior de água do que haveria se fosse um rio normal fluindo. Então, o ciclo hidrológico ele é afetado quando você intercepta um rio. Tá? E aqui, para vocês terem noção, né, esses dados mostram para a gente o confinamento global da água, né? Como que isso foi aumentando, né? Isso de 1900 até o ano 2000, ou seja, nos 100 anos do século passado, você vê que, né, como que aumentou, né, o fluxo interceptado e também a capacidade de estocagem das nossas represas, né? Teria que ser uma coisa mais ou menos casada, né? Se eu intercepto, né, eu vou ter que estocar aquela água, né, em grandes reservatórios. Então a gente percebe como que aumentou, né, a quantidade de água que foi interceptada e estocada aí em grandes represas, né?
Então, é um dos grandes responsáveis aí por mudanças no ciclo da água. Tá? Uma coisa que não deveria ser feita, mas que vem sendo feita já há muitos anos, em uma escala muito grande. Né? E também vai impactar uma série de setores. A economia ela é afetada. Okay? E agora, pessoal, para a gente finalizar, vamos dar mais alguns conceitos importantes aqui, né? Algumas informações importantes sobre as águas, até a gente finalizar com a parte de tratamento, né? Discutir um pouquinho sobre a água do mar, né? 72% da superfície terrestre ela é coberta por água, né? E essa água, basicamente, aqui é a água do mar, né? Os rios representam pouco nessa quantidade, né? Então, aqui está mostrando o volume dos oceanos, né? É uma coisa absurda. Então, temos muita água, né, pessoal? Essa água já está aqui há milhões de anos e vai continuar aqui. Então, como eu falei, a água nunca vai acabar, tá? O que vai acabar ou vai ficar cada vez mais caro é essa água potável que chega nas nossas casas, né? Tá vendo? Mais de 97% das águas está nos oceanos, né? Só que as águas dos oceanos ela é muito salina, né? A salinidade, pessoal, né? É a massa de sais secos em 1 quilo de água do mar. Então, no caso da água do mar, a salinidade média ela está por volta de 35. Né? Então, para cada 1 quilo de água do mar, pessoal, eu tenho 35 gramas de sais ali dissolvidos. Né? E são muitos esses sais. Né? A maioria dos elementos na água do mar estão presentes apenas em quantidades muito pequenas, só que são muitos as substâncias. Né? E está destacando, né, que o cloreto de sódio, pessoal, o nosso sal de cozinha, né, o íon brometo e o íon magnésio, eles são obtidos comercialmente da água do mar. Então tem muito desses sais na água do mar, e a forma comercial de se obtê-los, né, é via água do mar. Vocês já viram, né, as salinas? O Brasil tem muitas salinas. Nas regiões litorâneas aí, né, há muitas daquelas salinas, são grandes represas onde há uma evaporação da água e sobra lá os sais, principalmente o cloreto de sódio, né, que é o que está mais presente. Aqui a gente vê a quantidade, né, tá vendo? Para cada quilo de água do mar, pessoal, eu tenho 19 gramas de cloreto, 10 gramas de sódio, 2 gramas, né, de sulfato, um pouco menor de magnésio, e mais todos esses sais, tá vendo, né, em menores quantidades. Eu vou ter também cálcio, potássio, o CO2 e o dióxido de carbono, que vai estar na forma, né, de bicarbonato, de carbonato, o brometo, o ácido bórico, estrôncio, fluoreto, e temos outros, tá? Aqui está, né? Essa aqui para mim é mais interessante, né? Está em gramas por quilo. É que já está em concentração em mol por litro, né? Não precisa se preocupar com essa concentração, não, mas são proporcionais, né? E os químicos que gostam mais desse tipo de concentração, essa aqui para a gente ela é mais interessante, né? E grama por quilo é o nosso também ppm, então eu posso chamar isso aqui também de ppm, que é exatamente grama por quilo. Então, aqui são concentrações, né, dos componentes principais da água do mar. A gente vê que ela tem muitos sais, por isso que ela é uma água salgada. Né? E aí, pessoal, para se usar a água do mar, e é uma coisa que cada vez mais tem sido usado, porque, como eu falei, né, a gente está tendo problemas com águas superficiais, água dos rios e lagos. A água subterrânea era água que não deveria ser utilizada. Né? Então, alguns países, em vez de partir para a água subterrânea, eles estão usando também muito de salinização. É um processo que já foi muito caro, mas está ficando mais barato. Né? O tempo vai passando, essas coisas tendem a ficar mais baratas. Né? Mas a dessalinização é uma forma de tirar esse sal das águas. Né? Então, a água, para ser potável, ela deve conter menos de 500 ppm de sais dissolvidos. Isso numa lei, né? Água pública nos Estados Unidos é essa a regra. 500 ppm, somando todos os sais. E dessalinizar, então, eu vou ter que tirar, porque tem muito mais do que isso, né, nas águas dos mares aí. Então, a dessalinização é a remoção de sais da água do mar. Né? O método mais comum que existe, pessoal, é a chamada osmose reversa. Não vou, né, não é objetivo meu explicar exatamente esse método aqui para vocês, né? Mas é um método que gasta-se muita energia. Então, é um método caro, pessoal. E a energia é um grande problema da nossa sociedade, né? Então, para mim, retirar sais da água do mar, né? Obter uma água pura, uma água potável,
a partir da água do mar, é um processo caro, principalmente porque gasta muita energia. E as membranas também que se usam para fazer essa filtragem, que essa osmose reversa, é um processo são membranas bastante caras também, né? A vida útil delas é curta. Mas a osmose, pessoal, é o transporte através de uma membrana semi-impermeável, que só permite passar a água, os sais não passam. É um esquema de um filtro, basicamente, né? Que só passa a água e os sais não. É um filtro muito, né, de poros muito pequenos, né? Então, na osmose, só passa moléculas do solvente, da água, e não é recomendável para a dessalinização, não dá certo, né? A osmose reversa, sim, porque a gente força, né? Usando pressão, né, o solvente passa de uma solução mais concentrada para uma solução mais diluída. A tendência normal não é essa. Então, eu gasto energia para forçar esse processo. Que a água ela tende a sair da mais diluída para a mais concentrada na osmose normal, né? A osmose reversa, você inverte isso. Né? Você força a água a sair de uma solução, né, mais diluída para ir para uma mais concentrada, né? O contrário, né? Você força o solvente, né, a sair da mais concentrada para ir para mais diluída. O fluxo normal dele, né, é o solvente sair da mais diluída para ir para mais concentrada. Mas as membranas, né, que são usadas para se fazer osmose reversa, né, são como, né, a gente pode pensar como se fosse um papel de filtro, só que muito fino, com poros muito pequenos, né, que só passa a molécula de água, mais nada, né? Em usinas de dessalinização por osmose reversa, né, cada cilindro ele é chamado de permeador e a água do mar é introduzida sob pressão e passa através das paredes de fibra, né, para dentro das fibras e é separada dos rios. Então, só passa a água. É um processo muito interessante, porém caro. O Brasil já usa, pessoal, algum tipo de dessalinização, mas não de água do mar. Porque na região Nordeste, por exemplo, onde está o maior problema de abastecimento de água do Brasil, é no Nordeste, pessoal. O Nordeste tem, né, tem muitas dificuldades de água superficial, tem muitos poucos rios lá, né? Muitos dos rios que existem naquela região são rios, não são rios perenes, né? São rios que secam em algumas épocas do ano. Mas a região ela tem bons lençóis freáticos. Só que o lençol freático lá, pessoal, a água ela é salobra, não é uma água, né? Ela tem bastante sal. E também há dessalinização. Então, há muitas usinas de dessalinização no Nordeste brasileiro para tratar a água salobra, que é uma água subterrânea que é produzida lá na região. Tá? Então, a dessalinização, eu estou falando, né? Se algum de vocês um dia visitar aquela região, vocês vão ver lá em comunidades isoladas, é muito comum pequenas usinas de dessalinização, né? Para tratar aquela água salobra e abastecer aquela comunidade ali. Porque aquela água que sai lá dos poços daquela região não é própria também para o consumo, né? Ela também tem bastante sal. Menos que a água do mar, mas mesmo assim não é uma água própria. É o que a gente chama de água salobra. Okay? A água do mar a gente fala que é uma água salina, né? Ok, pessoal? Agora, nas águas municipais, que é o caso nosso aqui de Barbacena, das cidades, né? A principal, né? A gente busca água principalmente, né? Águas superficiais de rios. E essa água ela contém uma série de contaminantes também que ela precisa de passar por tratamentos, né? Basicamente, né? Tem vídeos, aulas mostrando isso para vocês lá, mas o tratamento de águas municipais aí de uma forma geral, ele é baseado, né, em 5 etapas. Né? Uma primeira é uma filtração grossa, onde quando, né, a água ela é captada do lago, rio ou reservatório e passa por um filtro grosso para pegar, né, aquela areia, aquela terra, folhas, né, galhos, coisas assim mais grosseiras. Depois ela passa por um processo de sedimentação, onde ela é deixada, né, parada para que as partículas sólidas, principalmente a areia, né, possa decantar. O que acontece no processo que a gente chama de decantação. Nessa fase também adiciona-se, né, óxido de cálcio e sulfato de alumínio, pessoal. A gente explica isso bem, né, numa videoaula própria, que eu vou até postá-la novamente agora no PAPR2 para vocês assistirem novamente, né? É a processo lá, né, de coagulação para remoção de componentes como bactérias, né? Isso vai produzir também um precipitado gelatinoso, que é o hidróxido de alumínio, né, que se deposita lentamente, carregando consigo pequenas partículas, né? É a famosa processo de coagulação, né, que a gente usa, né, o sulfato de alumínio.
Então, a água ela vai sedimentar naturalmente, mas algumas partículas que não se sedimentam, né, a gente força essa sedimentação adicionando, né, principalmente sulfato de alumínio e uma base que é mais usada é o óxido de cálcio, também chamada de barrilha, né? O sulfato, né, que é o nome que se dá normal aí, e a barrilha, né, que é o carbonato de cálcio ou um óxido de cálcio. Ah, opa. Isso também passa, após isso, também passa por um processo de filtragem de areia, né, onde a água é filtrada através de um manto de areia para remover o hidróxido de alumínio que se formou, né, e que tem sido adicionado a ele, né. Aqui, né, aí um outro processo vai ser a aeração. O ar, ele vai oxidar o material orgânico, principalmente o oxigênio do ar, pessoal, ele vai oxidar aquele material orgânico que ainda está presente nessa água. Depois, né, uma penúltima etapa aqui vai ser o uso do cloro, que o cloro é normalmente usado porque ele forma, pessoal, né, o ácido cloroso em solução, e esse ácido cloroso é um agente bactericida muito eficiente. Tá? Isso aqui a gente destaca, né? Como eu falei, tem uma videoaula própria, que é chamada, né, processos químicos em ETAs e ETs, né, em estações de tratamento de água e de esgotos. Então, eu vou detalhar, né, como que é esse papel lá do cloro. Okay? Aqui mostrando, então, de uma forma geral, desculpa, né? Aqui está os 5 processos, né? Filtração grossa, sedimentação, filtração de areia, aeração, esterilização. Há outros tratamentos alternativos ao cloro, tá, pessoal? Eu vou ficar ainda aqui no cloro, que é o mais usado, mas é importante que vocês saibam que existem técnicas mais modernas. Eu destaco também algumas delas, né, como o ozônio, nessa videoaula específica. Mas aqui uma visão geral, né, desses processos. A purificação de água, pessoal, ela traz alguns problemas, né? O cloro, quando ele é utilizado para tratamento de água, né, frequentemente se produz os chamados trialometanos, né, que não são detectados e são compostos, pessoal, né, que são carcinogênicos. Opa, então a água tratada que chega na minha casa, ela pode me causar câncer? Pode, pessoal. É uma verdade, pode. Não é à toa que se busca tratamentos menos, né, que trazem menos riscos, né? Mas há um risco sim no uso do cloro. Porém, pessoal, por que a gente continua utilizando o cloro, né? Por ser muito barato e porque é muito melhor usar uma água com cloro do que uma água sem tratamento algum. Na verdade é essa, que sem tratamento algum você vai ter uma série de doenças, né, que essa água traz. Então, mesmo assim, é interessante o uso do cloro, mas há alguns riscos associados. Eu destaco vários dos riscos, né, na videoaula específica. Por isso que existem outras formas, né? Existem tratamentos alternativos que eu vou destacar, né, naquela videoaula específica lá, né? Como ozônio, outros compostos à base de cloro, né? E outras coisas alternativas. Mas eu destaco aqui, né, que a purificação verde, ou seja, um processo totalmente correto ambientalmente para tratamento de água, ainda é uma questão em aberto. Não tem, pessoal. Que as próprias estações de tratamento de água trazem problemas, né? Um é o uso do cloro. E mesmo que se usa outros compostos, trazem também alguns problemas, né? E agora, pessoal, uma estação de tratamento de água, por exemplo, né, tem lodos que são gerados, né? Tem que lavar aqueles filtros. Então, quando você lava os filtros que se usam, né? Aquilo vai tudo para o rio novamente e acaba contaminando, né? A estação de tratamento de água, por mais paradoxal que possa parecer, né, ela também traz problemas de contaminação dos mananciais, né? Porque, né, há resíduos, né? As estações de tratamento de água, elas produzem também resíduos que são descartados, né? Que eles têm que ser limpos, os filtros, toda a planta ali, né? Ela passa por processos de lavagem. E aquilo leva contaminantes para os rios. Okay? E aqui a gente vê a água potável, pessoal, a gente tem que tirar muita coisa dela. Isso aqui, né, é para os Estados Unidos, mas vale aqui para a gente também, né? Aqui uma média de água de rio, né? A água de rio varia bastante, mas não muito, pessoal. Vai variar de acordo com a concentração das rochas da região, mas a variação não é tão grande de países para países. Mas aqui eu tenho a concentração, né, média mundial e a média para os Estados Unidos de alguns íons, né, que existem na água de rios. Né, a gente vê aqui, né, por ordem, né, bicarbonato, cálcio, magnésio, sódio. Você vê que é diferente da água do mar, muito diferente. As ordens aqui e as quantidades, né?
Sódio, cloreto, sulfato, potássio, flúor, né? Nitrato e ferro. E agora, você falando do flúor, pessoal, né? No caso de estação de tratamento de água, aqui no Brasil, por exemplo, né? Isso não é o mundo inteiro, mas no Brasil a gente também adiciona, antes dessa água ser distribuída, a gente adiciona flúor. Depois de ter adicionado o cloro, né? A gente adiciona também o flúor, que ele previne, né, cáries dentárias. Okay? Mas você vê que a água já contém alguma quantidade de flúor. E aí, pessoal, a água potável tem que se reduzir essas quantidades. Ok? E para isso tem que fazer tratamentos específicos, né, que vai retirar alguns desses componentes, né? Então, para cada água potável, né, para cada país tem sua legislação própria que vai colocar o que essa água potável pode ter, né? Quais são os padrões de potabilidade? Vocês vão estudar isso bastante lá com o Eduardo, na disciplina de qualidade da água, né? O que tem que ter uma água para ela ser considerada potável, né? Então, existem aqui, né, alguns parâmetros, as quantidades máximas. E aí o tratamento visa a fazer com que a água chegue a esses parâmetros recomendados. Ok? E para a gente finalizar, preciso falar um pouquinho sobre o tratamento de efluentes. O tratamento, né? Efluentes a gente vai pensar sempre em esgoto. Mas efluente é o termo mais genérico que é usado, né? Para todo tipo de efluente, que pode ser o esgoto doméstico, né? E também os efluentes industriais. Mas o que é um efluente, né? No caso, principalmente aqui a gente vai focar o efluente doméstico. Porque os efluentes industriais, como nós já destacamos, né? Alguns de vocês podem trabalhar com isso. E até, pessoal, grande parte, né? Tratamento de água e tratamento de esgoto, provavelmente, né? É as áreas que mais empregam. A maioria das empresas, mesmo que elas não sejam tão grandes, né? Elas têm que tratar o seu efluente. Empresas do ramo alimentício, a Rivelli, por exemplo, aqui da nossa região, né? Ela tem que tratar o seu efluente. E muitas dessas empresas, elas têm estações próprias para abastecimento de água da empresa. Então é comum, né, tratamento de água e também tratamento de efluentes em empresas. Ok? Qualquer empresa vai gerar efluente, né? E esse efluente tem que ser tratado pelas regras, né, pelas normatizações que existem aí. Então é uma área importante que vocês dominem bem, né? Foquem bastante isso, porque é um grande ramo de emprego hoje em dia, né? Mas efluente doméstico, pessoal, é toda a água residuária gerada pelas atividades e necessidades humanas em uma residência e que fluem através da rede de esgoto. Né? Podem igualmente ser lançadas diretamente no ambiente ou redirecionadas para estações de tratamento. O ideal é que fosse tratado todo o esgoto gerado. Né? Infelizmente não é assim, grande parte até, né? A maior parte do esgoto gerado, ele não é tratado, ele é lançado diretamente no ambiente e o melhor lugar para receber isso é os rios, né, que passam pelas cidades, os rios, córregos. As características principais do esgoto, pessoal, que eles têm altos teores de sólidos totais, altos teores de nutrientes e matéria orgânica, né, altos números de bactérias do grupo coliformes, né, e tem uma elevada demanda bioquímica de oxigênio. Eu já havia mostrado isso aqui, né? Boa parte da água que a gente usa nas nossas casas, ela não só dos toaletes, né, mas praticamente toda a água que a gente usa nas nossas casas, o fim último dela é ir para a rede de esgoto. Né? A caracterização dos esgotos, pessoal, né, ela vai ser em função dos usos a qual a água foi submetida. Né? Então, o esgoto varia muito com o clima, com a situação social e econômica e hábitos da população. Então, o esgoto de uma cidade, né, muito pequena e muito pobre vai variar para uma cidade que já é mais rica, de um país mais rico, ou mesmo o clima, né? Um lugar mais frio, um lugar mais quente. Né? Tudo isso influi na qualidade do tipo de esgoto que vai ser gerado. Mas principalmente no hábito de vida, né? Na situação social da população que vive naquela região. Né? Mas, de uma forma geral, pessoal, o esgoto, em qualquer região, eu quero tratar aquele esgoto, eu vou ter que caracterizá-lo. Então, a gente vai ter que pegar amostras e fazer análises para determinar qual que é o pH dele, qual que é a temperatura, a demanda bioquímica de oxigênio, a demanda química de oxigênio, nitrogênio orgânico, amoniacal, nitritos, nitratos, fósforo, alcalinidade, né, os sólidos, coliformes, totais e fecais. E dependendo do caso também específico, né, pode ser que seja necessário analisar metais pesados e também pesticidas, porque isso que costuma aparecer em esgotos, dependendo da região.
Essas caracterizações têm que ser feitas para a gente saber com o que eu estou lidando, né? Que tipo de tratamento que vai ter que ser realizado. Né? Mas, de uma forma geral, a maior parte do esgoto, pessoal, 98% do esgoto é água. Somente 2% são sólidos. Então, o tratamento de esgoto, pessoal, basicamente, ele vai se focar em cima desses 2%. Né? Isso aqui que eu tenho que remover. O restante já vai ser água. Então, esses 2% que é o grande problema do tratamento do esgoto. Né? E aqui a gente vai ter um monte de coisa, né? Um monte de substâncias, sólidos suspensos, são mais facilmente removidos. Os dissolvidos, que eu já vou ter que usar um coagulante aqui para fazê-los precipitar, né? Matéria orgânica, a maior parte é proteína, né? E pode ter também carboidratos e óleos, nutrientes, e também organismos patogênicos. Nos grandes problemas do esgoto, né? Que eles vão causar, eles vão conter, né? Vírus, bactérias, protozoários e eumintos, né? Já o efluente industrial, como eu falei para vocês, a gente não vai focar aqui porque já é uma área muito diversificada, né? Vai depender do tipo de efluente. Mas nós teremos um trabalho específico, né, para falar a respeito do tratamento, né, de efluentes industriais lá no finalzinho do curso. Mas o efluente industrial, pessoal, é toda a água residuária gerada pelas atividades industriais e que flui através da rede de esgoto. Então, o efluente industrial é atividade industrial, né? Eles podem igualmente ser lançados diretamente no ambiente, se for um efluente, né, de acordo com a característica dele, né? Ou também ser tratado, que é o caso mais comum aqui. As características principais, né? Ele contém compostos orgânicos, substâncias radioativas, ácidos, metais pesados. A amplitude aqui é muito grande, né? Pode haver muitas coisas. Vai depender do tipo de empresa, né, que está produzindo esse efluente. Mas, como eu falei, é um ramo muito importante aí para vocês. Os impactos ambientais são muitos, pessoal, né? As principais fontes de poluição da água são os efluentes domésticos e industriais, com certeza, né? A gente polui água de várias formas, como destacamos, né, mais atrás aí, mas a principal fonte, né, são os efluentes domésticos e industriais. Há empresas, pessoal, que irregularmente, né, lançam todos os seus efluentes nas águas sem nenhum tipo de tratamento. Geralmente isso é uma forma clandestina, não era para ser assim, né? As empresas, elas têm por lei que tratar os seus efluentes, mas isso nem sempre acontece, tá? E as fontes de poluição, pessoal, às vezes elas podem ser quase sempre as fontes de poluição, né? Elas podem ser pontuais, mas muitas vezes também elas são. Isso aqui é uma fonte pontual, né? Eu sei exatamente onde está sendo lançado. É muito mais fácil. Você vem aqui e coleta aqui onde foi lançado. Mas há as fontes também difusas, que é a água de escoamento que passa pelas cidades, nessas enchentes, elas carregam para o rio. Tudo enquanto é esgoto, lixo, né? Tudo que tiver sobre as calçadas, as ruas, né? Nos quintais das casas, é levado também para os rios, né? Então, o escoamento superficial, né? Ele vai levar, né? Uma grande quantidade, né, também de contaminantes, né? É uma chamada fontes difusas, né? De poluentes também para as águas, né? Os tratamentos, pessoal, aqui está mostrando uma cidade e também regiões mais afastadas. Isso aqui seria o ideal, né? A cidade, né? Todo o esgoto dela vai ser coletado e tratado nas estações de tratamento de esgoto, ok? A água, né? Geralmente ela vai ser captada de um rio no melhor ponto possível, né? E essa água, né? Ela vai ser usada, né? Vai ser distribuída também para a população. Agora, a estação, as fontes de coletar esgoto, pessoal, numa cidade é relativamente é difícil, mas dá para se fazer numa cidade, né? Mas as regiões isoladas, regiões rurais, né? Pequenas comunidades, e aí já é necessário construir o que a gente chama de fossas sépticas, tanques sépticos. É como se fossem pequenas usinas de tratamento de esgoto, né, isoladas. É o que tem que ser feito, né? A gente tem que fazer algum tratamento. Ninguém deveria lançar nenhum tipo de esgoto doméstico, né, e também industrial nos rios, tá? Esse é o que deveria acontecer, né? Uma estação de tratamento de esgoto para as cidades, para as regiões mais isoladas, né? E moradias isoladas no meio rural, os famosos tanques sépticos. Vocês vão ver bastante, né, sobre isso, como que se constrói, né?
e qual a efetividade de cada um, os preços, tudo envolvido, né? Vocês têm que também dominar esse tipo de coisa, é uma coisa que só vai ganhando mercado, né? Porque o ambiente agradece poder ser feito, né? Porque mesmo que fosse poucas casas, mas cada pouca casa deslançando, pessoal, vai se gerar problemas, né? Um tratamento de esgoto, então, vamos tratar, né? Beleza, é ótimo, tem que tratar realmente. Agora, antes de tratar, a gente tem que definir algumas coisas, né? O objetivo do tratamento, a que nível de tratamento eu quero alcançar, né? Qual é o meu objetivo? O estudo do impacto ambiental do corpo receptor, eu tenho que conhecer aquele corpo receptor, que geralmente é um córrego, um rio, né? Qual que é a qualidade dele também? E definir o nível de tratamento. Porque, pessoal, se o meu corpo receptor já está totalmente poluído, não faz sentido nenhum o tratamento. Eu já destaquei isso para vocês, né? Qual o sentido de eu tratar o esgoto e lançar num corpo receptor que já está totalmente poluído? Então, não vai ter sentido algum. Então, isso tem que ser levado em conta. Eu vou tratar, mas eu vou melhorar a qualidade desse corpo receptor com esse tratamento. Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração, né? Então, tem todo um projeto, né? Todo um estudo prévio antes de começar a construir uma estação de tratamento de esgoto. O Barbacena, acho que se fala muito, já se tem uma, né, pronta e já tem outras em construção, mas é um processo muito lento, né? Mas isso tem que ser feito inicialmente. O tratamento em si, pessoal, vai ser remover impurezas físicas, químicas, biológicas e organismos patogênicos dos efluentes. E o objetivo final é adequar a qualidade desejada, né, ao padrão de qualidade vigente, de acordo com a legislação vigente. Esse tratamento, basicamente, pessoal, né, boa parte dele é feita por meios biológicos, como eu destaquei já em reuniões passadas, né? A maior parte aqui são sólidos e a maior parte é material biológico. Então, você vai eliminar aquilo simplesmente, né, deixando os micro-organismos, deixando a natureza fazer o serviço para a gente. Ok? Então, os processos que se usam, pessoal, são basicamente, né, métodos físicos, filtrações, métodos mais grosseiros, que tem que ser feito, né? Quando você vai tratar um esgoto, a primeira coisa vai passar por método físico. Semelhantemente acontece com água, né? Depois são métodos biológicos, onde vai se fazer o tratamento, né? Usando o que a natureza já nos fornece, né? Para eliminar, né? Então, geralmente, o tratamento de esgoto, basicamente, é método biológico, físico, para aquela filtragem grosseira, né? Filtros grosseiros. E depois métodos biológicos, onde os micro-organismos, né? Anaeróbicos ou aeróbicos, vão estar consumindo aquele material, aquela matéria orgânica que fazia parte do esgoto. E há também métodos químicos, tá? Os métodos químicos eu não vou entrar em muito detalhe, como falei, tem uma videoaula específica falando disso. Tá? Mas os métodos físicos, pessoal, vão usar forças físicas, a decantação, né? Baseia em método físico, né? A floculação é químico, né? Mas uma vez que se formam os flocos, aí já vai ser uma força física, a gravidade, né? Flotação também é usada em algumas estações, né? A flotação, pessoal, né? Usa-se ar ascendente de baixo para cima, bolha, partículas de ar, né? E elas vão levar. Isso aqui é muito utilizado mais em tratamento de efluentes industriais, mas pode ser também usado em tratamento de esgoto normal, né? Principalmente para separar gorduras e óleos, se for um efluente que tiver muita gordura e óleo. E na flotação, isso vai ser levado para a parte superior e é retirado mecanicamente. Mas métodos físicos, meus principais, né, peneiramento, desintegração, equalização, mistura, filtragem, tudo isso é físico, né, que vai se basear em forças físicas, principalmente na densidade desses materiais, para haver a separação. Ok? E aqui mostrando alguns tipos, pessoal, né, dos sistemas que são usados aí. Eu não vou ficar dando detalhes disso aqui não, tá? Mas isso aqui é como se fosse uma planta industrial bem grosseira, né, de como que se faz tratamento de esgoto, né, mostrando aqui os métodos físicos, os principais aqui, ok? E já destacando aqui o processo biológico, né, que não está sendo destacado, mas todos os demais aqui são físicos. Né? As decantações, equalização, remoção de óleo, remoção de sólidos grosseiros, né? E aqui o processamento biológico, onde vai haver, né, a ação de micro-organismos. O tratamento biológico, como eu falei, né, no maior parte dos casos, é o principal método utilizado. Em muitos casos,
É muito comum que no Brasil mesmo não se usar métodos químicos, somente métodos biológicos. E ele é baseado em micro-organismos, pessoal. Então tem várias formas de se fazer isso, tá? Não vou ficar dando detalhe, né? Tem muitas variações desses métodos, mas o método biológico ele se baseia nisso, né? Os micro-organismos, pessoal, eles precisam de energia, né? Para se alimentarem. Então, eles precisam de fonte de energia, né? Se for um organismo autotrófico, ele precisa, né, de luz. E também alguns deles precisam, né, de reações de oxidação, são os quimotróficos. Mas aqueles que estão anaeróbicos, eles vão obter essa energia a partir dos compostos de carbono, né? Os heterotróficos vão usar os compostos de carbono. E os autotróficos, né, eles vão usar o dióxido de carbono, mas a gente precisa de moléculas de carbono. Como que eles obtêm, né? Os compostos, os heterotróficos, né? Que é o caso desses micro-organismos heterotróficos aqui, né? Eles vão consumir moléculas de carbono que estão no esgoto para fazer a síntese celular, né? Eu também preciso de nutrientes. Então, em alguns casos, esse carbono e esses nutrientes já estão no próprio esgoto. E em muitos casos, às vezes, para acelerar o processo, né? Às vezes acontece, né? A aeração do meio e também a adição de nutrientes, mas em muitos casos nem é necessário, né? Somente os nutrientes que já estão no esgoto, o carbono que já está no esgoto, já é o suficiente, né? Então, o substrato para os organismos que vão comer o esgoto, né? É carbono e nutrientes que geralmente já está no esgoto. Se for necessário, você pode adicionar um pouquinho de nutriente, mas geralmente não é necessário, ok? E aí, pessoal, a gente tem vários casos, vários tipos de tratamentos biológicos, né? Tem aeróbico, anaeróbico. Então, a gente tem esses grandes. Você vai à estação de tratamento de esgoto, geralmente você vai ver grandes lagoas, né? Essas lagoas são onde acontecem, né, esses tratamentos. E há também reatores aeróbicos, anaeróbicos, facultativos. E há também as lagoas, né? Onde o esgoto aqui, ele vai ficar armazenado por um período, onde os organismos vão atuar, né? Fazendo essa degradação, né? Então, os diversos tipos de lagoa que existem, tá? Os métodos químicos, como eu falei, tem uma videoaula específica, né? Eu não vou ficar aqui falando aqui agora, não, só para não ficar grande, não é necessário, né? Os métodos químicos eu vou destacá-los, né? Numa videoaula à parte, que eu vou postá-la novamente agora, ok? Então, toda essa parte, né, química, ela está colocada lá, né, na, na parte de tratamentos químicos, tá ok? Então, pessoal, eu finalizo por aqui, tá? Agradeço a todos por terem assistido essa aula, aqueles que tiveram a coragem, que tiveram a garra, né? E espero que tenha ajudado vocês, né? No PAPR2 já está lá marcado a nossa próxima encontro síncrono, tá ok? Mas eu espero que vocês assistam, né, essa videoaula que ajude vocês em algum momento a entender melhor esse assunto tão importante. Lembrando que eu estou disponível para o que for necessário aí, o que precisarem de mim para qualquer coisa, né? Estou disponível aí a qualquer momento para estar tirando dúvidas, discutindo com vocês alguma questão que vocês acharem interessante. Ok? Um grande abraço a todos, fico por aqui. Nos encontramos aí em breve, tá? Fiquem com Deus.